Olá, pessoal! Voltamos com a nossa videoaula. Hoje o assunto será o behaviorismo sob o ponto de vista de Skinner. Meu nome é Verônica de Melo Sacramento e eu acompanho vocês nessa disciplina que é a Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Pedagogia. Bom, anteriormente eu estava falando com vocês a respeito de Pavlov e também de Watson. Enquanto Pavlov dizia a respeito do reflexo condicionado, o Watson definia o chamado condicionamento operante. Todos esses condicionamentos, de alguma maneira, têm a ver com as respostas comportamentais, que na verdade são reflexos incondicionados, ou seja, quando é uma situação inata, em vez de ser aprendida, ela é uma situação que vai ser repetida, ela vai ser condicionada, ela é um reflexo de tal situação. Então, para que se tenha um comportamento natural, que exista para eles uma previsão, uma medida, uma quantidade, um certo controle. Bom, como eu disse para vocês, a preocupação de Skinner, ela era um pouco mais diferenciada. Então, a gente tem que começar com a questão da concepção de homem. A concepção de homem é dada pela resultante entre o condicionamento, que é uma modelagem, é um fruto de associações entre estímulos e respostas. Ao longo de toda a vida, a concepção de homem basicamente é a base de estímulos e de respostas. Nessas condições, acredita-se que é possível, portanto, fazer algumas espécies de cadeias comportamentais, de estímulo-resposta, estímulo-resposta. E é possível também controlar as variáveis no entorno deste homem, que são as chamadas variáveis ambientais. Assim, se a gente, sob a forma do pensamento deles, se a gente consegue controlar o ambiente em que aquele ser está, aquele sujeito está, é possível, portanto, prever e controlar o comportamento dessa pessoa. O behaviorismo, portanto, ele só é possível teorizar e agir sobre o que é cientificamente observável. Então, a gente volta lá nas primeiras ideias, ainda com o Watson e com o Pavlov, a respeito da necessidade de ser realmente uma ciência, de ser comprovado, de ser feito aquilo ali, quase que numa escala com reprodutibilidade. Porém, assim como eu disse nas primeiras aulas, atualmente se defende que o comportamento é uma ação, não é uma ação isolada de um sujeito, mas é sim uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente em que o seu fazer acontece. A ideia do que o corpo e a mente estão juntos. O sujeito humano, ele está em um ambiente, ele influencia o ambiente também o influencia. Bom, mais especificamente a respeito de Skinner, é interessante que vocês percebam que no dia a dia é bastante comum algumas práticas que têm a ver com os estudos que ele realizou. Exemplos são vários, mas eu destaquei um para vocês, que é o chamado reforço, onde o funcionário da loja, ele é premiado, ele é certificado, ele tem bônus à medida que ele realiza mais vendas, à medida que ele conquista mais clientes. No caso, a foto mais à esquerda é de uma situação de um mês no ano, no caso, o mês de abril, conforme designado, e mais adiante, a foto à direita já é um destaque no ano. Então, iniciou-se com um destaque em um mês ou outro, e outros meses, muito provavelmente, e ele foi um funcionário de destaque ao longo do ano. Segundo Skinner, o que possibilita a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante. A aprendizagem está na relação entre uma ação e o seu efeito ou consequência. Bom, entendendo um pouquinho mais sobre reforço,
Para Skinner, existe o chamado reforço positivo e o reforço negativo. No reforço positivo, o que ocorrerá é um determinado comportamento vai gerar uma consequência. Se essa consequência tiver um caráter positivo, tiver um reforço positivo, para Skinner, ela tende a acontecer com mais frequência. Ao contrário disso, se um determinado comportamento levou a uma consequência um tanto desagradável e houve um reforço negativo, ou seja, uma espécie de punição para esse tipo de consequência, tende-se a diminuir a frequência desse tipo de comportamento. Outros tipos, né, de reforços são chamados reforços primários e secundários, que eu não vou levar muito adiante, mas o reforço primário tem a ver com as necessidades básicas, as necessidades intrínsecas do ser humano, que dizem respeito, por exemplo, à alimentação, à higiene, às necessidades fisiológicas como um todo. Enquanto que os reforços secundários têm a ver com os estímulos que chegam até nós para continuarmos a ter determinados comportamentos. Por exemplo, algo relativo a nos deixar mais alegres, mais dispostos, mais encantados com determinadas situações. Skinner sugeriu que o uso de recompensas e reforços positivos do comportamento adequado é mais atrativo do ponto de vista social e pedagogicamente mais eficaz. Nós veremos na próxima aula aplicações desses conceitos diante de pessoas, de crianças, de adolescentes, e como eu já disse anteriormente na outra aula, isso também ocorre com os animais, e bastante interessante quando se vê alguma demonstração de que o animal consegue fazer determinadas atividades e imediatamente depois o adestrador vai e coloca na boca daquele animal, daquele cão, por exemplo, um pouquinho de ração, ok? Até a próxima aula, onde nós veremos a influência dessas teorias, né? Dessa teoria psicológica, dessa teoria da psicologia, diante de atividades pedagógicas. Obrigada.